Em 14 de outubro, gravamos o programa sobre igrejas e mineradoras. Neste intervalo, aconteceu o mais grave crime ambiental já ocorrido em Minas Gerais. O ocorrido em Mariana, Minas Gerais, além da grave crise humanitária e ecológica, revela um fracasso da técnica, da política e do modelo econômico que sustenta esta atividade mineradora em nosso estado. Assista agora a entrevista com Maria Tereza Viana, ativista da causa socioambiental. Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião e hoje eu recebo Maria Tereza Corujo. Ela é ambientalista, veio falar sobre o impacto da mineração sobre as nossas vidas. Seja bem-vinda, Teca. Obrigada por estar aqui, Flávio. É um prazer recebê-la e tratar de um tema tão importante, tão caro a toda a sociedade. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa os vídeos das entrevistas. Assista aos nossos vídeos, compartilhe com quem você quiser, entre os seus amigos. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Teca, a gente sabe que vida de ambientalista não é fácil. Como é que você resumiria, né, a sua experiência como ativista da causa ambiental? Eu resumiria que é uma aventura, é muito difícil, porque tem momentos que a gente fica realmente muito assustado, mas é gratificante por saber que a gente está fazendo parte de uma tentativa realmente de mudar o que está aí posto. Sim. Um dos temas que você tem focado a sua atuação diz respeito à voracidade da atividade das mineradoras, né? Por que concentrar-se nessa questão? Aconteceu por eu estar morando no sopé da Serra da Piedade. Foi para lá que eu fui, construí a minha casa, tinha uma vida toda alternativa como uma artesã. E aí fui informada em 2001 que ia ter a ampliação da atividade minerária. Quando eu tomei conhecimento do que aquilo significava para aquela serra e para aquele santuário, eu achei aquilo absurdo. E de lá para cá eu estou inteira nesse assunto porque realmente eu não vejo o menor sentido de se destruir o nosso território, né, as nossas paisagens e tudo que tem de aspectos de biodiversidade e águas, para exportar minério ou para enriquecer empresas, porque para mim isso são lugares que têm um sentido. Nós recebemos de graça isso depois de milhões de anos da evolução da Terra, outros povos que passaram por aqui, os indígenas, por exemplo, e nós não temos o direito, por um período tão curto, de destruir isso tudo. E as futuras gerações, como é que ficam? Então, é por isso que eu estou nessa luta para preservar lugares de Minas Gerais diante da voracidade dessa atividade predatória. Qual que é o diagnóstico que você, o seu grupo, né, seus parceiros e parceiras fazem da atividade da mineração no estado de Minas Gerais? Estamos extremamente preocupados, porque aquilo que já era grave, ela está se tornando cada vez pior ao invés de amenizar. A consciência ecológica não tem mudado o comportamento? A consciência ecológica tem ampliado, mas em compensação a consciência das empresas e do modelo, ela não tem melhorado. Pelo contrário, ela quer manter tudo o que ela pretende em termos de explorar o minério, independente de todas as outras questões ambientais e sociais. Então, as empresas gastam muito com propaganda, com marketing, de que são responsáveis social e ambientalmente, mas isso não reflete a verdade, porque esse setor não quer abrir mão precisamente de nada que tem interesse para manter a sua faixa de lucro. Mas nós falamos sobre diagnóstico, né? Que diagnóstico vocês fazem da situação da mineração no estado de Minas Gerais? O diagnóstico é que já temos várias regiões e populações gravemente impactadas com problemas de água, tipo em Congonhas e Itabira, por causa da atividade de mineração, em Paracatu, que no caso, inclusive, tem a ver com cianeto e arsênio. Então, e as perspectivas a nível de curto e longo prazo são piores ainda. Então, o diagnóstico é extremamente grave, porque a mineração, inclusive, está alterando legislações, fazendo lobby para que sejam alteradas, tipo o Código Florestal também foi para atender a mineração. Está aí o novo marco regulatório, então isso também tem que fazer parte do diagnóstico. Ou seja, interferência nos mecanismos legais que foram arduamente construídos em defesa do bem comum e do meio ambiente, estão sendo alterados e tendo retrocessos
para não haver nada que impeça as pretensões da mineração. E no nosso território tão rico de minerais, isso é mais assustador ainda. Esse é o diagnóstico. Sim, você, enquanto a gente preparava aqui a nossa conversa, você me explicava que não há um impacto exclusivamente sobre o meio ambiente, o que já é grave. Há um impacto também sobre comunidade, sobre a vida das pessoas. Sem dúvida, porque o meio ambiente, também nós fazemos parte do meio ambiente. Na verdade, quando falamos de meio ambiente, falamos de tudo isso, né? Não existe essa separação. Meio ambiente são os bichinhos, as plantinhas, a natureza, e nós somos fora, não. Aí é que está a grande mudança de paradigma que a raça humana tem que ter. Nós somos parte desse conjunto de meio ambiente. Então, qualquer interferência na água, na paisagem, no solo, na mata, ela é uma interferência direta a cada um de nós, mesmo que a gente não esteja ali do lado, porque nós vivemos num planeta Terra, onde não existem fronteiras. As fronteiras são criadas pelos homens, de municípios e de países. O meio ambiente, ele não tem fronteiras, então qualquer impacto num determinado lugar é um impacto a todos nós. Mas sendo mais direto no caso da mineração, toda a comunidade que tem mineração, ela é diretamente atingida em vários aspectos, inclusive sociais. Está aí a questão de Conceição do Mato Dentro, um município que tinha uma qualidade de vida, que era a capital de ecoturismo prevista para Minas Gerais, hoje é onde tem a maior número de violação, inclusive de trabalho escravo, comprovado pelo Ministério do Trabalho, comunidades atingidas que não são reconhecidas como atingidas e uma situação social gravíssima na cidade, ou seja, é só ir nas cidades que têm mineração que se pode comprovar que realmente os impactos vão além do impacto ambiental, no sentido de meio ambiente. É um impacto social muito grave. Vocês têm algum estudo comparativo, né, para uma situação em Minas Gerais com a situação em outros lugares, até mesmo fora do país, em que a atividade da mineração devastou o meio ambiente, povos, culturas? Olha, existem muitos estudos em todos esses países. A América Latina ela está muito articulada nesse enfrentamento à mineração. Mas, no caso, nós aqui no Movimento Gandarela, a gente conseguiu fazer um estudo que mostra que os municípios que têm CEFEM, recebem essa compensação por exploração de ferro em Minas, são os municípios que têm maior incidência de pobreza. Então, geralmente esse dado não é trazido que são os municípios que têm maior PIB. Mas, se a gente for olhar no aspecto social e nas demandas dos serviços públicos, são precisamente os municípios que têm maiores situações de pobreza. Então, existe muito material, mas ele, infelizmente, não é visibilizado. O que é o Movimento Gandarela? O Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela é uma articulação de pessoas, sonhadores, grupos, querendo preservar esse lugar que fica aqui entre Caeté, Santa Bárbara, Raposos, Rio Acima, né, em Nova Lima. É uma serra que está intacta, é a última serra que ainda não tem mineração de ferro nem de ouro e que é um grande aquífero, com águas limpas, dezenas de cachoeiras de água limpa, que vertem tanto na vertente do Rio das Velhas, quanto na vertente do Rio Piracicaba. E é um lugar belíssimo. Hoje essa é a sua base de atuação, a partir daí que esse seu grupo... se articula com outros grupos, sim. A Serra do Gandarela, no momento, é o nosso foco o mais urgente, porque a Vale quer fazer ali a segunda Carajás. Então, estamos falando de um mega projeto nessa serra. E nós estamos há 7 anos lutando contra isso, para que não haja esse licenciamento nesse lugar abençoado ainda e belíssimo. Sim. As pessoas, de modo geral, veem da mineração seus benefícios, desenvolvimento. Por que, né, as pessoas não conseguem ver por detrás disso, né, os danos que essa atividade também causa? Na realidade, tem que se olhar quem está trazendo essa informação. Porque se você vai numa cidade que tem mineração e se você vai conversar com a população, não há encantamento nenhum, pelo contrário. As pessoas sabem. O que acontece é que também existe um poder que vai dominando isso. Então, nas cidades, geralmente, até as pessoas que sabem claramente do impacto, elas são meio que amedrontadas de falar isso, porque acaba-se tendo uma condição meio de coronelialismo, que se eu falar contra,
eu posso perder o meu emprego, o meu sobrinho que trabalha na mineração, porque existe ainda existe esse contexto. Então, agora, é muito claro visibilizar isso. Tem 2 municípios aqui na região metropolitana que na eleição passada se esperava que quem ia ser eleito prefeito era precisamente os apoiados por todo o lobby da mineração, que já tinham toda uma gestão voltada, e quem foram eleitos foram precisamente candidatos que ninguém achava que iam ser eleitos. Então, a gente percebe que em Minas Gerais, mesmo que a coisa esteja sem vir à tona com muita clareza, existe sim uma consciência muito clara de que mineração não faz o menor sentido e que as pessoas estão, na realidade, sendo reféns de um único modelo econômico que é trazido. Então, em Caeté, que é o meu lugar, eu acompanhei isso. Caeté tinha a perspectiva, como 8º município em todo o turismo, por causa da Serra da Piedade e de Morro Vermelho, ser a sua economia voltada a isso. Porque nós estamos a 50 quilômetros de Belo Horizonte. O que é que aconteceu? Foi eleito um prefeito, aliado da mineração, boicotaram todos os caminhos que existiam, até no plano diretor, para esse foco econômico voltado ao turismo, à agricultura associada. Para quê? Para abrir a possibilidade da chegada da Vale, que nós depois soubemos que queria minerar a Serra do Gandarela. Então, isso é muito claro para os movimentos, para as pessoas que estão envolvidos nessa questão da mineração. Sim, é sempre interessante observar, eu vou encerrando aqui o nosso primeiro bloco, que está associado, né, à atividade da mineração, atividade política, atividade econômica, os meios de comunicação. Tudo muito amarrado. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Eu estou conversando com a Teca, que é ambientalista, nós estamos falando sobre os impactos da mineração sobre o meio ambiente. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Religar e voltamos já.